Imagine acordar no dia do seu aniversário de 40 anos. A mesa tem o bolo da noite anterior, as velas apagadas, amigos brincam com piadas sobre crise, cabelo branco, decisões impulsivas. Você sorri, mas lá no fundo uma pergunta pequena pulsa. Será que eles têm razão? Será que daqui para frente tudo é declínio? Carl Gustav Jung, um dos pensadores mais inquietos do século XX, fez uma afirmação que vira o espelho dessa pergunta. A vida realmente começa aos 40. Não no sentido literal de nascer outra vez, mas no sentido profundo de que, até ali, muito do que fizemos foi pesquisa, experimentos, tentativas, falsos começos. Jung via os primeiros 40 anos como um grande laboratório onde montamos a persona, a máscara social que encaixamos para funcionar no mundo. Vivemos na cultura que idolatra a juventude. Anúncios prometem fórmulas contra o tempo, redes sociais exibem corpos, sorrisos e ritmos que parecem eternos. Nessa narrativa, a meia-idade vira monstro, culpa, pânico, compra de carros, amores passageiros. Mas e se estivéssemos interpretando mal essa fase? E se o que chamamos de crise for um chamado para uma vida mais verdadeira? Nos primeiros 40 anos, fazemos investigação. Absorvemos valores, buscamos aprovação, colecionamos títulos e papéis. Criamos a persona porque a sociedade precisa de papéis claros. Profissional competente, parceiro dedicado, pai presente. Esses papéis são essenciais. Sem eles, não conseguiríamos construir família, carreira, comunidades. Só que a persona é uma máscara, útil, mas parcial. Chega um dia em que a máscara começa a rachar. Às vezes é um comentário no trabalho, às vezes é uma madrugada sozinho. Surge aquela pergunta incômoda. Isso é tudo? Não é uma rebelião cinematográfica, é uma inquietação interior. Jung chama esse movimento de individuação, o processo pelo qual o eu integra suas partes fragmentadas. Não só os aspectos socialmente aceitos, mas também aquilo que foi rejeitado ou esquecido. Dentro dessa caixa esquecida mora a sombra. A sombra contém medos, desejos proibidos, arrependimentos, talentos escondidos. Olhar para ela dói, é abrir portas que deixamos trancadas. Mas só ao reconhecer essas sombras, começamos a costurar um eu inteiro. E isso, no fundo, é o que a meia-idade exige: coragem para encarar e integrar. A neurociência moderna apoia essa virada. Pesquisas mostram que o cérebro amadurece, fica menos reativo, ganha mais regulação emocional, desenvolve perspectiva. Com isso, a urgência cede espaço para reflexão. A impulsividade dá lugar à escolha consciente. Onde antes buscávamos prova externa do nosso valor, agora perguntamos: para que eu vivo? O que quero deixar? Brené Brown descreve a fase como um desmantelamento, um desmontar das histórias que contamos a nós mesmos para caber no mundo. É perder certezas antigas, sim, mas também é abrir espaço para a autenticidade. Viktor Frankl, em sua busca por sentido, nos lembra que a vontade de significado é talvez a força humana mais poderosa. Na meia-idade, essa vontade se torna quase uma necessidade vital. Esse processo é bagunçado. Pode exigir desistir de empregos seguros, revisitar relacionamentos, atrelar-se a projetos incertos. Há perdas concretas, status, rotinas, expectativas que outros tinham sobre você. Doerá. Mas perder também é matéria-prima para reinventar. Quem passa por esse trabalho relata uma sensação paradoxal: a tristeza pela despedida e, ao mesmo tempo, uma amplitude libertadora. O que diferencia a crise de transformação é a postura diante do medo. O medo do julgamento, do fracasso, do vazio. Todos aparecem, mas a diferença está em encará-los. Jung dizia: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. É assustador porque significa admitir contradições, amor e raiva, sucesso e frustração, desejo de pertencimento e necessidade de independência. Imagina atravessar uma ponte em névoa. Você não vê o final, mas sente que retroceder não é opção. É assim que muitos respondem ao chamado da meia-idade: um passo de cada vez, um reencontro consigo. A cada passo, partes antes sombrias revelam talentos e compaixão.
A integridade surge quando deixamos de atuar para os outros e passamos a agir a partir do próprio centro. Há dados que confirmam o que a experiência diz. Muitas pessoas entre 40 e 60 anos relatam maior satisfação de vida do que décadas antes. Não por escapatória, mas por afinidade com prioridades internas. O que muda é o termo de comparação. Importa menos a imagem, mais a qualidade dos vínculos, menos o acúmulo, mais o sentido. A alegria passa a ter outro sabor. Não é mais produção para provar algo, é presença para experienciar. E o que dizer do tempo? Não estamos prometendo que tudo ficará fácil. A meia-idade não é um passe mágico. Ela exige trabalho, escolher com integridade, consertar relações, talvez aprender de novo. É prática que envolve obstinação, prática que exige vulnerabilidade. Mas as recompensas são reais: clareza, autonomia, uma vida construída sob critérios próprios. Pense na história da Mariana. Aos 42 anos, ela trocou uma carreira segura por uma estufa de plantas medicinais. Não foi impulso. Foram meses de dúvidas, contas feitas, conversas difíceis. Perdeu salário, ganhou tempo e uma rotina alinhada ao que a fazia vibrar. A mudança foi dura, mas trouxe coerência entre trabalho e sentido. Essa história não é exceção. É exemplo do que muitos chamam de corajosa imprudência. Decidir viver com mais honestidade interna. E se a tal crise fosse só um convite da vida para prestar atenção? E se aquele desconforto fosse o corpo dizendo que a alma quer diálogo? Transformar pânico em curiosidade muda tudo. Curiosidade permite experimentar em pequena escala. Testar um hobby, conversar com alguém que vive diferente, fazer um curso breve. Experimentar reduz o risco de decisões impulsivas e revela caminhos possíveis. Outra imagem útil é a do jardineiro. Até os 40 você plantou o que achou que devia. Algumas plantas floresceram, outras não. A meia-idade é a estação de poda e replantio. Você aprende sobre solo, luz e tempo e decide o que cuidar daqui em diante. Não é jogar sementes ao vento, é escolher com critério. Práticas concretas ajudam. Um diário de perguntas simples: o que me trouxe cor hoje? Por 7 dias, revela padrões. Conversas honestas com amigos que aceitam vulnerabilidade alimentam transformação. Procurar um terapeuta ou mentor cria espelhos que apontam para o que ainda está oculto. Relacionamentos mudam nesse processo. Conexões profundas ganham prioridade. Às vezes é necessário deixar relações que te limitam. Noutras, é preciso renegociar contratos afetivos. A amizade que segura sem julgar é um recurso essencial. Recriar redes de afeto exige coragem prática. Aproximar quem nutre, afastar quem consome. A sociedade nem sempre entende. Críticas e piadas virão. Firmeza em pequenas escolhas coerentes protege do ruído externo. Passos repetidos constroem identidade firme. Não confunda maturidade com estagnação. Maturidade é movimento guiado por valores próprios. Por fim, proponha um exercício prático. Escolha uma pergunta que te inquieta e escreva uma linha por dia durante 7 dias. No fim da semana, leia e procure padrões. Muitas ações transformadoras nascem dessa atenção mínima. A vida não espera por autorização. Começa quando você para de seguir roteiros alheios e assume a caneta. Comece pequeno, com coragem diária. Muitos caminhos se revelam a quem persiste com gentileza e sentido pleno. Da próxima vez que ouvir alguém falar da famosa crise da meia-idade, talvez valha perguntar: será mesmo uma crise? Ou será o nascimento de uma vida mais autêntica, mais significativa, mais inteira? Jung acreditava que a meia-idade não é o começo do fim, mas o início do que realmente importa. E se ele estiver certo, talvez seja agora o momento de parar de apenas pesquisar e começar finalmente a viver. E você? Acredita que a vida começa aos 40? Ou que ela começa quando temos coragem de nos encarar de verdade? Quero ler nos comentários.